Hoje eu queria convidar você para fazer essa pintura dessa menina negra com esse girassol e essa borboleta azul. O que você acha de fazer esse desenho aí no seu pano de prato para você arrasar? Vem comigo aprender a fazer essa aula. Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui é Arte Certa e hoje a gente vai desenhar essa morena. Linda vai ficar. Eu vou fazer a pele dela negra, então eu vou usar o preto em volta de todo o contorno do rosto para não perder o risco. E dentro eu vou preencher com marrom. Ó, a gente vai preenchendo com marrom, encostando nesse preto, puxando para fora. Puxando assim para o meio do rosto, saindo do contorno, entendeu? Não para fora do tecido, que senão vai ficar feio, tá bom? Fora do desenho. Então, ó, eu vou passando marrom em volta desse preto e vou esfregando para o marrom interagir com o preto. E aí a gente vai esfregando. Deixa o seu pano, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode usar uma tábua, um fundo de gaveta para prender o pano. Mas uma coisa que eu achei muito legal é esse EVA com glitter. Você põe na mesa e coloca o pano em cima, o pano não sai do lugar. É difícil o pano sair do lugar. Achei interessante. Coloquei para enfeitar o fundo, mas achei que ficou bem bacana. Uma dica aí para vocês. E aí eu vou fazer em volta de todo o contorno com esse marrom em cima desse preto. Tá vendo? Ó, que a gente deixa um contorno praticamente de um dedo, né? De distância, deixando vazio, ó. Tá vendo? Ó? Você vai passando e vai esfregando, vai fazendo esse movimento. A gente só vai engrossar mais ainda esse marrom. Aí vai ficar não beirando o contorno pro preto e pro meio vai ficando um tom de marrom. Aí você vai deixar mais a testa e a bochecha e a ponta do nariz sobrando ali. Tá vendo que tá faltando o preenchimento? Aí eu vou usar o amarelo pele. Aí os tons de marrom que você pode usar o terra queimada, você pode usar o marrom, cerâmica, ela vai ficar um pouco mais clara. Mas você pode usar o marrom que você tiver. E aqui, ó, vou colocando o amarelo pele. Se você não tiver amarelo pele, você pode usar o ciano natural e também pode usar até mesmo o amarelo mesmo. Só que aí você dá uma encostadinha no marrom, igual eu passei aqui, ó, para preencher, para esse amarelo não ficar tão forte. Aí eu encostei no marrom e aí passei aqui por cima desse tom de amarelo, ó. Eu vou passar mais um pouquinho e aí eu vou passar aqui, ó, nas partes para dar uma clareadinha, ó. Coloquei um pouco mais de amarelo e aí a gente vai espalhando também no formato que é o desenho, não vai espalhando de qualquer jeito. Ó, vou passar aqui, ó. Aí tem curva, você faz a curva. A bochecha é redondinha, você faz redondinha. Ó, colocar um pouquinho mais de marrom por cima desse amarelo pele que ele ficou muito claro, ficou bem longe. Ó, tá vendo como aí a cor já ficou mais assim, mais natural, né? E aí eu vou fazer aqui na testa a mesma coisa, ó. Na bochecha do lado de lá também, no queixo, dá uma clareadinha, usando a sujeira que está presente no pincel. E a gente já tem o tom da pele, ó. Agora eu coloquei um pouquinho de rosa chá para fazer uma bochechinha mais rosada. E aí eu vou aplicar aqui na bochecha, ó. Rosa chá. Agora a gente passa um pouquinho mais claro aqui na testa e espalhando bem. Eu nem tô passando tinta, gente, eu tô mesmo espalhando, tá? Só espalhando, esfregando bem para entrar nos furos do pano. Agora eu vou começar a fazer aqui a parte branca dos olhos. Aí eu tô passando a cor branca com cuidado para não borrar a pele. E aí vou fazer aqui no cantinho dos olhos a cor branca. Aí você vai com amor, carinho e dedicação, dependendo da situação, usa o pincel de contorno, tá? Se você sentir que você não tá confortável com o pincel mais largo, usa o de contorno. Aqui mesmo eu tô usando o de contorno, ó, tá vendo? Que às vezes a gente vai com o pincel para querer economizar para pintar logo e às vezes a gente fica borrando, aí em vez de economizar tempo, perde tempo, né? E agora a gente vai escolher a cor dos olhos. Aí você pode optar pela cor que você quer também, já vai pensando aí. Antes de eu passar para a cor dos olhos, eu vou passar um pouquinho de cinza. Eu tô usando cinza lunar. Aqui pro lado de cima dos olhos, na parte branca, ó. Eu passo aqui pro lado de baixo um pouquinho e pro lado de cima um pouquinho.
Isso vai deixar o olho dela parecer, deixando mais realista. Ó, eu vou passar aqui, ó, espalhando. Então, você vê que dá uma leve sombra, não fica aquela coisa marcada. Agora, a cor dos olhos, eu vou usar o tom de verde veronese, ó. Aí, eu passei o verde veronese na parte de baixo, o verde veronese na parte de cima, puxando para o meio. E deixei o meio sem passar nada. No meio, eu vou encostar no azul celeste e vou passar aqui no meio, entre as duas cores, fazendo a junção. E passar um pouquinho de branco também. Ó, eu passei o azul, misturado com um pouquinho de branco. E aí eu vou, tipo que vou subindo e descendo, ó, fazendo a curva. Agora eu vou pra boca. Depois eu vou voltar no olho. É porque eu vou deixar secar. Porque como a gente passou o verde, pra ele não misturar com o preto. Aí eu vou esperar secar um pouquinho. Aí eu vou começar a fazer a boca. A boca aqui eu tô passando o vinho em volta dela, deixando o meio sem passar a cor. Tá vendo? Aí ficou o meio sem passar a cor. Agora a gente vai passar o rosa chá aqui dentro. Se você quiser fazer a boca dela vermelha, você pode, em vez de passar o rosa chá, passar o vermelho. Mas eu quero que a boquinha dela seja rosada, então o vinho e o rosa chá. E agora eu passei ele dentro e agora eu vou encostando o vinho assim, falando assim, ó, gente, vamos conversar, né? E vou esfregando uma cor na outra. Aí já vai tendo a luz e a sombra, né? Que você vai observando que já aparece a sombra em volta, vai dando volume pros lábios dela, né? E aí você já vê que fica no formatinho assim, que ela tá fazendo um biquinho, que ela tá soltando um beijinho aí pra borboleta. E aqui, ó, eu vou passar risquinhos com pincel com branco. Os risquinhos eu estou fazendo eles meio em curva na vertical, como se eu fizesse parentes. Agora eu vou com o pincel mais fino, sem ser de contorno, e vou dando uma encostadinha em cima desses risquinhos que eu fiz com branco para fazer o brilho dos lábios, né? Fazer que ela passou aquele brilho labial e a boca dela tá meio brilhosa, assim, sabe? Passou um batom rosa e um brilho labial. Aí você vai esfregando como se quisesse, dar uma apagadinha, mas vai ficar com aqueles cisquinhos que vão dar luminosidade e dar a impressão de ser uma boca de verdade. Ó, a gente vai fazendo aí, eu vou colocar mais um pouquinho de uns brilhos aqui, só para dizer que bateu a luz e tá brilhante, tá vendo? Aí você vai fazendo risquinhos, aí eu tô usando pincel de contorno, achou que ficou muito forte, dá uma encostadinha para diminuir a luminosidade com o pincel mais fino, sem ser o de contorno. Aqui eu tô usando, acho que o pincel número 3. Gente, se você tem dúvidas quanto a pincel, você pode assistir esse vídeo aqui que eu super indico, onde eu tô explicando direitinho o tamanho que eu uso dos meus pincéis desse vídeo. De qualquer vídeo, tá bom? Agora eu vou usar um preto, usar um pincel de contorno e vou fazer um leve contorno em volta do nariz dela. Pra gente deixar bem assim, levantar ele, né? Porque ele não dá pra saber que ele tá mais pra frente da bochecha de trás e também saindo um pouco pra fora do rosto, né? Que o nariz é pra fora do rosto, ele é mais pra frente, né? E aí a gente faz isso pra ter a profundidade. Você vê que eu passei o preto, depois passei um pincel de contorno, um pincel mais fino, só para suavizar o contorno. E agora eu tô aplicando o preto aqui no olho. Se você quiser fazer essa mesma mocinha mais clarinha, você só trocar os tons de pele, tá? Você vai colocar tipo um siena natural para fazer o contorno que a gente fez de preto, você usa o siena, e eu uso o amarelo pele para fazer a cor, aí ela vai ficar morena. Se quiser ela mais pálida, você pode usar o amarelo pele para ser a sombra e colocar um marfim para ser o tom de pele. Aí ela vai ficar pálida parecendo a Elsa. Agora eu tô fazendo alguns risquinhos aqui na íris do olhar dela para ficar bem mais realista o olho. Eu passei o contorno, deixei um risquinho praticamente ali branco e agora, ó, tô com o pincel de contorno fazendo alguns risquinhos aqui, ó. Se eu encosto tipo para fora do círculo verde e puxo para dentro.
E isso aqui é opcional. De repente, o seu olho já ficou bonito assim, você não precisa fazer isso, tá? É opcional. E aqui, em vez de eu usar um tom de preto para fazer essa parte, eu tô usando um tom de verde escuro, tá? Um tom de verde pinheiro para fazer uns risquinhos no olho dela, tá? E aí o meu pincel tá um pouquinho sujo de preto. Então, fica alguns risquinhos, é bem suave, uma coisa bem tranquila, sem exagerar, porque senão pode ficar feio, tá? E a gente quer ela bem bonita, né? Ó, tá vendo? Eu vou fazendo alguns risquinhos e, e aí vai dando mais profundidade, dando intenção de um olho mais realista. Ó, faz os risquinhos como se fosse um solzinho puxando para fora, que é ali o meio preto seria o solzinho e os risquinhos. Agora, acrescentando o branco onde é o brilho do olhar, amor, carinho e dedicação para ficar bem preenchidinho, para ficar bonito. Amor, carinho e dedicação, um risquinho aqui embaixo. Ó, fiz outra bolinha aqui embaixo. E agora a gente vai fazer os cílios. Limpei o pincel, passei na tinta preta e vou fazer os cílios do olho. Aí vou passar aqui pela parte de cima. Aí você vai e faz tipo uma curva e para cima, né, para fazer o formato dos cílios. Faz como se fosse um parênteses, puxando para frente e faz a curva para cima. Como ela é bem, aqui tá bem escuro, talvez não dê para vocês observarem, mas por lado de cima aqui, eu tô fazendo um contorno e agora eu vou puxar os cílios, ó. É esse movimento, ó. Você encosta e puxa em curva para cima. O lado de baixo você faz para baixo, vai ter, porque a gente tá fazendo aqui tentando fazer mais realista. Então vai ter. Mas se você quiser fazer só alguns do lado de cima e embaixo você não quer colocar, não tem problema, tá bom? Aí é a sua opção. Ó, do lado de baixo vou fazer umas curvas só que menores, né? Senão ela vai ficar com cílios muito grandes, tanto em cima e embaixo, aí fica estranho, né? Fica parecendo que ela colocou aqueles apliques, né? Pra ficar parecendo uma borboleta o olho dela. Ó, e eu vou puxando aqui, ó. Aqui é pra cima e o outro é pra baixo. Eu vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha você vai fazendo uns risquinhos, pra ela ficar bem natural, como se fossem os pelinhos. E aí você vai desenhando a sobrancelha. Vai com amor, carinho e dedicação também. Respira, tá bom? Para fazer a sobrancelha bem bonita. Que às vezes a gente pode deixar ela com a sobrancelha muito grossa ou muito fina. Ou então fazer um formato meio estranho e aí depois ficar ruim para apagar. Porque aí você vai ter que passar o marrom aqui em cima, né? Se caso acontecer de você errar, você pode pegar o pano de limpeza, segura ele, só encosta o dedinho em cima para tirar o excesso e você volta a fazer de novo, tá? Agora, gente, eu tô passando um pouquinho de amarelo pele misturado com um pouco de marrom aqui no nariz dela, só um pouquinho para dar um pouco mais de luz, ó. Se você tiver um tom mais claro de marrom, né? Sem ser o siena, também pode ser o siena também, para você passar aqui, ó, embaixo da sobrancelha. Passei no nariz para dar uma luminosidade. Ó, a gente vai passando aqui e esfregando. Você vai vendo que vai ficando um pouquinho mais claro, bem suave mesmo. Aqui na testa, colocar um pouquinho mais, ó. É de pouquinho em pouquinho, aí você vai colocando e acrescentando aos poucos, porque às vezes a gente abusa da cor mais clara ou mais escura e a gente estraga o desenho. Depois tem que esperar secar para fazer o retorno com a cor certa. E aí eu vou passando e vou esfregando aqui para dar mais luminosidade. A bochecha eu vou colocar aqui e pro lado de cima da bochecha, tá vendo? Acrescentando pro lado de cima aqui da bochecha. Aqui também. Agora, pra gente fazer a mão e aqui o pescoço, o ombro, é o mesmo procedimento. O contorno de preto, o marrom dentro. E depois deixou um espaço, deixou com um tom de amarelo pele. E agora tô passando o preto para fazer tipo os riscos que tem da junção de cada ossinho do nosso dedo, que formam as leves ruguinhas. Aí eu passei o pincel de contorno, fazendo as ruguinhas dos dedos, e eu passei um pincel
sem ser o de contorno mais fino, e tô esfumaçando esses risquinhos para não ficar tão forte. Deixei o espaço da unha vazio, porque aí eu vou fazer o preenchimento usando a cor amarela. Se você quiser fazer ela sem esmalte, você pode usar o marrom misturado com o siena natural ou com o amarelo pele. Vai ficar um tom mais claro. E esse aí você aplica como se você estivesse pintando a unha dela. Aí vai ficar parecendo que as unhas delas estão sem esmalte. Aqui eu tô usando amarelo porque, como ela tá em volta de vários girassóis, eu achei que ia ficar legal a cor da unha dela ser amarela. E aqui eu tô pintando como se fosse a unha nossa mesmo aí, que se você fosse pintar, usando o esmalte aqui aplicando nas unhas dela, na direção do desenho, onde tem demarcado que são as unhas. Depois eu vou pegar e vou passar o pincel com um pouquinho de tinta branca para fazer o brilho das unhas. Aí eu vou passar aqui o branco e pronto. Agora, gente, eu vou usar um pouquinho de cera natural no meu pincel. Vou dar uma aplicadinha aqui, ó. Você vê que eu passo pro lado de dentro aqui, dá a impressão que eu tô ficando meio maluca, né? E como acrescentando luz aqui nessa área, né? Mas é porque a mão da gente, o lado de dentro da nossa mão é mais claro do que o lado de fora, né? Então, a gente precisa ter essa cor mais clara do lado de dentro. Então, eu aplico um pouquinho dessa cor mais clara e depois eu vou esfumaçar com outro pincel, só para dar uma leve clareadinha. E agora a gente vai fazer aqui o cabelo dela. Aqui no nosso canal, eu já ensinei a fazer até mesmo, eu queria que fosse até mesmo a mesma personagem, só que ela tá em outra posição. E ela está nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês a capa. Você pode olhar na lista na playlist que tem aqui no nosso canal que se chama Girassóis. E aí tem as duas aulas. Eu até pensei em dividir essa aula em duas, né? Para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas eu acho que vou optar por deixar um vídeo só, né? Mesmo que ele fique um pouco mais comprido, você vai pintar, não fica igual capítulo de novela, vê um, vê outro, né? E aqui eu fiz um contorno de preto e puxei, ó. Você vai encostar e puxar para fora. Aí você faz como se estivesse fazendo um movimento de varrer, ó. Você vai puxando pro meio a sujeirinha, entendeu? Deixando o meio vazio, tá vendo, ó? A gente puxa da ponta para o meio e de onde tá encostado o cabelo, não, tipo no couro cabeludo, para fora. E aí você vai deixando a curva praticamente sem a cor. Isso já vai dando um efeito de luz e sombra. E a gente vai fazer esse processo aqui nesse cabelo. Olha, gente, os girassóis, eu acho que eu não vou deixar nessa aula a explicação dos girassóis. Aí você pode assistir, igual eu falei na playlist de girassóis, né? Tem várias e várias vezes eu ensinando como é que faz os girassóis. Então, para esse vídeo não ficar tão comprido, eu vou deixar para vocês assistirem em outra aula, tá? Mas aqui focado em pintar a pele e o cabelo. Agora, aonde eu deixei claro, eu vou passar um pouco de marrom. Tá vendo que eu tô passando só um pouco de marrom, mas não tô esfregando muito, tá? Só acrescentando ali. Cuidado pra você não misturar a orelha dela aí no meio desse cabelo, tá? E agora, porque eu queria deixar o tom de cabelo dela castanho escuro. Se você quiser deixar o tom do cabelo dela preto, então você não coloca esse marrom. Só que vai ficar vai ficar só a luz, né? E aí vai ficar, às vezes você vai se confundir. Agora eu tô passando um preto como se eu quisesse apagar esse tom de marrom. E aí eu faço um movimento de vai e vem, como se fosse já formando os fios de cabelo. Isso dá movimento ao cabelo, aí você sabe quais fios, a mecha que está na frente, a mecha que está atrás. Ó, você vai fazendo o movimento de vai e vem. Você vai com o pincel de lado e vai fazendo vai e vem para ir formando linhas, assim já vai dar efeito de ser o cabelo. E aí eu vou esfregando, também preenchendo bem os furinhos do pano, para ele ficar bem preenchido. Aqui na mecha da frente, com o pincel de cor mais fino, sem ser o de contorno, você vai com amor, carinho e dedicação para não ficar
muito forte. E agora a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer com o pincel. Com branco, a gente vai fazer linhas de vai e vem. Aí eu tô usando pincel de contorno e fazendo movimento de vai e vem. Ó. E aí você faz bem onde a gente tinha deixado anteriormente o branco, né? Para fazer como se estivesse simbolizando a luz do cabelo. Aí nas curvas você coloca, acrescenta esse branco de vai e vem. A gente vai passar com o pincel de contorno, mas aí não precisa ficar aquele contorno bem certinho. Mas aí depois a gente vai vir com outro pincel para suavizar. Lembrando que a gente fez com os lábios, tá? Para não ficar tão marcado. E a gente vai fazer esse movimento no cabelo todinho. Ó, eu suavizei passando aquele pincel mais fino sem ser o de contorno, como se eu quisesse apagar o branco. E aí você vê que fica mais suave, não fica aquela cor muito forte. Agora eu tô usando tinta dimensional com glitter dourada para fazer o brinco. Aí eu só tô fazendo o preenchimento mesmo aqui de uma bolinha na orelha dela. Aqui, gente, você pode usar uma pedrinha, se você quiser colocar, tá bom? E aí você faz, você vê que é diretamente no pano. Agora, ó, eu vou fazer mais ou menos aqui só uma explicação básica de como é que faz o girassol. Eu tô usando o amarelo cardimo, aqui fazendo o contorno desse girassol completo e misturei com um pouquinho só de laranja no meu pincel. E agora fazendo o preenchimento das folhas, das pétalas com o amarelo ouro. Aí você vê que fica um tom de amarelo mais claro e um pouco de tom de amarelo mais escuro. Agora eu vou acrescentar o branco. Aí eu vou colocar pincel de lado, tom de branco e faço uma puxadinha nas pétalas, como se fosse duas voltas, ó. Tá vendo? Como se fizesse mais ou menos uma letra V ou como se fosse três pinceladas, ó. E assim você vai formando as pétalas. Aqui no nosso canal, como eu já disse, a gente tem uma playlist que se chama Girassóis e tem girassóis de tudo que é jeito lá. Então, se você tiver com dúvida, você pode acompanhar as aulas dessa playlist. Com pincel de contorno, eu encostei no laranja e tô fazendo aqui, ó, como se fosse um contorno em volta de cada pétala e puxando. Aqui eu tô puxando para cima do arco, né, que eu passei só o amarelo ouro, amarelo cardimo e o branco, já passei ali. E agora aqui, ó, fazendo como se fosse dando mais ênfase às ruguinhas da pétala e também a divisão entre as duas. Então eu esfrego para ela não ficar marcada. Agora eu vou passar a cor preta do lado de dentro aqui, ó, fazendo um contorno mais grosso. No meio vou fazer uma bolinha com preto. Agora eu vou encostar o pincel no marrom e vou fazer o resto do preenchimento. Meu pincel tá sujo de preto e vou fazer esse preenchimento. Olha só como é que ficou. Os girassóis que tem abaixo, que é na beiradinha do pano, você pode fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que você faz na beiradinha. Encostei o meu pincel no amarelo e no branco. E aí eu vou fazer batidinhas. Aí você precisa girar o pincel para ele dar esse movimento. Aí você vai, coloca, dá a batidinha e depois você vai girando o pincel. O pincel vai de ladinho, dando as batidinhas. Se tiver com dúvidas, igual eu já falei, dá uma olhadinha na playlist de girassóis, que eu tenho certeza que você vai adorar. E com certeza, às vezes, você vai se inspirar a fazer outro desenho, vendo aqueles desenhos que realmente eu achei que ficaram muito bons. E aí a gente vai fazendo essas batidinhas aqui para fazer o efeito das sementinhas do girassol. Na beirada você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Beirando um pano, tem os girassóis também, para fazer aquele barrado bonito de girassóis com crochê depois. Agora, pra gente fazer essa borboleta, a gente vai fazer o seguinte. Eu passo o verde veronese pro lado de baixo. E agora eu vou colocar um verde cobalto pro lado de cima. E eu vou puxando para dentro, ó. Eu coloquei e puxo para dentro. Aqui na beirada da asa, eu vou colocar também o azul cobalto e vou puxar um pouquinho para dentro. Agora a gente vai usar o azul celeste para fazer a complementação da parte de dentro e aonde falta o preenchimento da borboleta. Agora eu vou esfregando com o pincel de ladinho para cima desse tom de azul e também para esse tom de verde.
E agora a gente vai acrescentar um pouquinho de branco, ó. Você coloca assim, e aí você vai espalhar com amor, carinho, dedicação, como se fosse um carinho, saindo do meio da borboletinha pra fora. Olha aí, tá vendo? Ó, aí já deu um brilhozinho nas asinhas dela. Você vê que fica presente ali o cobalto, né? E o verde veronese. Agora a gente vai usar o preto, fazer o preenchimento do corpo dela e das anteninhas e beirando a asinha dela. Aqui eu já fiz o contorno das asas, o corpinho, aí eu encosto na parte do contorno de fora com a tinta preta e faço um risquinho, alguns risquinhos puxando para dentro, ó. Ou então você pode vir aqui do corpinho puxando para fora. Deixa a mão bem levinha para ficar bem fininho o contorno, que vai ficar mais bonito, mais suave, tá bom? Ó, eu venho puxando para dentro, ou então de fora para de fora, de dentro para fora, tá vendo? Eu puxo ali do corpinho para fora. Ó, eu vou fazendo ali algumas linhas ligando aqui para o meio do corpinho dela. Aí vai deixando ela mais realista. E aí pronto. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula aí. Tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar.